Ai, eu vou tirar meu brinco. Ah, tire, porque machuca. Uhum. Nossa, eu venho sem, eu não tiro o meu, eu acho que fica tão bom o meu. Pega esse topete que parece que eu tô... Devia ter molhado esse cabelo, ó. Deixa. Topetão, parece o Itamar Franco. Calado, Chico Preuso. Seja muito bem-vindo ao Bíblia na Sobremesa, o seu podcast preferido, que toda semana conta a história de alguém de forma simples e que evidencia que toda pessoa é maravilhosa no seu ser, na sua vida, na sua jornada, na sua carreira da fé. E eu sou o Chico Preuso e comigo ela, aquela que faz o café quente, mesmo com vontade de jogar em mim, ela serve numa caneca um bom café. Minha esposa amada, Néia Preuso. Bom dia. Bom dia, Chico Preuso. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu não sei que hora você está assistindo isso aqui. Show do Bíblia na Sobremesa começou nessa manhã. E hoje nós temos... É claro, eu estou aqui, tem que ter o quê? Uma convidada. Uma convidada. Porque eu trago, sabe? Você e o Lucas precisam... sim, precisa, Lucas. A Néia gosta que a gente conte a história de mulheres. Sim. Mas a gente é tão fiel. Tão fiel, que a gente não conversa com mulheres. Tá bom. Então, eu sempre que tiver que vir uma mulher, eu vou estar aqui, então. Uhum. Vou estar aqui, exigindo a nossa presença. Sim. Ah, mentira. Hoje nós temos uma convidada, Chico Preuso. Ela é extremamente especial. E ela é maravilhosa, linda, cheia de graça. Ela é a Pamela. Ela é esposa do Léo, mãe de 2 criaturinhas, coisa mais fofa do mundo. A Oli. A Oi. E aquela coisa mais maravilhosa do mundo. Jordan. O Jordan. Hello, pessoas lindas, cheirosas e maravilhosas. Ó, tá vendo? Estão? Ela é a nossa blogueira, Pamela. O que falar dessa mulher simples e poderosa? Esposa, mãe do Oli e do Jordan. Modelo fotográfica, sabe? Modelo fotográfica, fluente em alemão pela sua cultura de infância. Nasceu e viveu em Vitimarsum até seus 18 anos. Depois veio direto da colônia para Curitiba para estudar, onde conheceu o nosso querido Léo, seu atual e eterno marido. Isso aí, sempre. Talentosa, sábia, cativante, humildade incomparável, constante, persistente, extremamente sensível ao Espírito Santo, meiga, linda, cheirosa e maravilhosa. Poderia falar muito, mas com certeza é melhor conhecer ela pessoalmente para ver a verdadeira mulher completa que ela é. Sabe, né? Quem ajudou a gente. Quem ajudou, não. Quem escreveu essas belas palavras. Tô quase chorando. Léozinho, né? Ele é um eterno apaixonado. Ai, gente. Vocês viram o que a Néia falou aqui? O Léo é o esposo da Pamela. Mandou um texto. Agora me diga se eu leio esse texto. Isso pode virar um corte. Qual o sentido? Por isso que é bom ter uma mulher para entrevistar a mulher. Nada mais justo. Nada mais justo. Estarei aqui, ó. Essa é a nossa querida Pamela. É isso aí. Nossa querida Pamela, pastora, né? Comanda o cinema lá Jardim das Américas. Isso né? aí. Estamos caminhando juntas aí desde 2020, né? Vocês há muito mais tempo, né? Vocês casaram, né? No cinema. Se apresente, por favor. Então, quem prazer. é a Pamela? Que alegria receber o convite de vocês. Confesso que pensei em várias desculpas para tentar fugir. Gente, sempre falo, me dá uma câmera, um celular para fazer algo, mas o microfone eu às vezes fujo. Mas, né, um beijo pra minha mãe, obrigada. Tô aqui no Bíblia da Sobremesa, tá? Obrigada por ter acreditado em mim. Brincadeira. Gente, mas é legal, né? Que bom, mesmo adulta, a gente pode fazer as coisas pela primeira vez. Sim. Então, é a primeira vez É legal, aqui é verdade. no podcast. Então, vou me apresentar.
Por favor. Prazer, como já falaram, meu nome é Pamela Patrini Heinrichs. Eu nem falei, eu só falei Pamela, tipo, não vou me Patrini. arriscar. Patrini, minha mãe foi muito criativa. Não, Ela mas é inventou. legal. Patrini é bonito. Ô, chique pra caramba. É chique. Ela inventou, tá? Minha mãe foi muito criativa. Até o nome Sério? dos meus irmãos. É Felipe Alec, com C. Sander. Oh. Minha mãe é criativa. Patrini? Patrini. Ela disse que ela leu um livro e achou bonito esse nome e colocou. Mano, Tá achei bom. legal. pô. Não, mas é bonito. Uma bela composição, Pamela. Não, mandou bem, Tá bom. mandou bem. Agora se apresente em alemão. Hallo, ich heiße Pamela Patrini Heinrichs. Ich bin 28 Jahre alt. Ich komme aus Wittmersum. Nossa, Ó, isso aí que ela falou, às Salva ela de falou, palmas. mas, esses dois não tem nada a ver. Estão viajando, mas eu vou falar sorrindo pra eles acharem que eu tô falando. Não sei, é alemão, eu não entendo nada, é impressionante. Nossa. Então, eu nasci e cresci numa colônia alemã, né? A colônia Wittmersum. Vários conhecem. Bastante conhecida por fazer retiros. E com 18 anos, eu vim morar em Curitiba para estudar e trabalhar. Que Wittmersum não tem nada, né? Fazer faculdade. Para fazer faculdade. Lá tinha escola até o segundo grau, assim? Isso, até o ensino médio. Tem Ensino uma médio. escola só. Uma só? Uma que escola só. Que daí é. Todo mundo que mora em Wittmersum. É que tá não lá. Tem Tem 3 mil habitantes, Isso, 4 eu ia mil. falar 4 Lá, mil. todo mundo conhece todo mundo. É. Nossa, até quando vim com 18 anos morar pra Curitiba, foi uma dificuldade enorme pra mim. Sério? Eu era uma jacu do mato, eu não falava com ninguém. Pensa lá, eu conhecia todo mundo. Daí eu me mudei pra Curitiba e não conheço ninguém. Tenho que me virar sozinha, pegar ônibus sozinha. Nunca peguei ônibus na vida. Lá em Wittmersum a gente faz tudo lá, né? Aham. Aí eu comecei a fazer faculdade de biomedicina. Biomedicina? Uhum. Nada a ver comigo, mas enfim. Comecei a fazer biomedicina, só que eu trabalhava numa escola alemã aqui de Curitiba. Eu trabalhava com crianças, já como professora de alemão. Aí um dia fazendo uma aula lá, mexendo com alguns corpos, falei, eu mexendo lá com os ossos, falei, nossa, nada a ver o que eu tô fazendo aqui, mexendo com esse osso. Eu gosto de dar aula. E daí eu lembro que esse dia eu liguei pra minha mãe e falei, mami, não é biomedicina, eu nem gosto de mexer com esses corpos aí, não gosto. Quero fazer pedagogia. Daí minha mãe falava, eu te falei desde o começo. Eu falei, pois é, a gente, né, jovem, adolescente, não quer escutar muito os pais, né? E aí eu comecei a fazer pedagogia. E aí já com 18 anos, eu conheci o meu amado, meu digníssimo marido, hoje, né? O Léo. E foi bem engraçado Como a nossa você conheceu? história. Vai, fala aí. Era julho e eu tava mexendo no Facebook. Aí, o Facebook ainda tava em alta. E... 2018 não, 2016. Nossa, foi ontem, né? 2016. Eu já era velho, já. Ontem já faz quase 10 anos. Caramba! É. 2016, eu tava mexendo no Facebook e daí apareceu a fotinha dele. A gente tinha 90 e poucos amigos em comum. Eu falei, nossa, interessante, né? Daí eu entrei no perfil, daí vi Igreja no Cinema. Eu já tinha conhecimento da igreja no cinema. Ah, porque Por causa é colônia, do Cal. né? O Cal já ministrou alguns retiros pra gente, da Menonita e tal. Aí eu, interessante, vou mandar aqui convite pra ele. Mas, tipo, sem segundas intenções. Mandei, era de tarde, aí à noite eu vi que ele tinha aceitado. Aí eu fui no banheiro, o Espírito Santo falou assim, ele vai falar com você? Eu falei, não, nada a ver. Eu, jacu do mato, da roça? Não, nada a ver. Voltei, tinha mensagem. Oi, tudo bem? Você é da colônia Wittmersum? Do Léo. Aí eu falei, não, a gente começou a conversar, sim, beleza, tal. No dia seguinte, eu fui trabalhar na escola e daí, à noite, eu fui fazer faculdade. E ele mandou pra mim mensagem, você quer jantar? Eu tava com fome. Trabalhei o dia inteiro. Aí eu falei, eu topo. Aí, beleza, a gente se encontrou. E ele me levou num restaurante chique, japonês. Gente, sério, eu tava com uma camiseta escrito assim, ó. 5º Simpósio do Leite de Wittmersum. E uma vaca.
Ah, meu Deus, representando a colônia, Não, obviamente. óbvio, né? Aqui é... Eu lembro que eu tava com a cara sem maquiagem, assim, cabelo oleoso, um tênis da Nike antigo, assim, ó. Meu chapéu, enfim. E daí ele falava comigo, eu fazia assim, ó, pra esconder minhas espinhas. Assim, do rosto, jogar o cabelo. Mas aí foi legal, assim. Aí no dia seguinte, falei, gostei dele. Ele pode ser, ele tem um potencial para ser meu amigo. Vou chamar ele para um cachorro quente. E assim, para mim, chamar... Pensei assim, a vida inteira em Vitimarsum. Não tinha cachorro quente de esquina, não existe isso lá. Uhum. Falei, cara, eu vou abalar aqui. Vou chamar ele para um cachorro quente. Aí eu lembro que eu mandei mensagem para ele. Você quer comer hoje à noite um cachorro quente? 5,50 com catupiry. Mandei para ele. Até ele conta assim... Nossa, é sério que ela me chamou para um cachorro quente? Você achava o máximo o cachorro quente. Pra mim era um convite tão legal de receber, né? As minhas amigas aqui de Curitiba falavam, vamos comer um cachorro quente de esquina? Eu falei, pra mim era o rolê comer cachorro quente de esquina. Aí, beleza, a gente começou a conversar e tal. Aí deu uma semana, até a próxima segunda-feira. Ele mandou uma mensagem, cheguei da faculdade e ele mandou uma mensagem assim, eu preciso falar com você. Daí eu falei, a mulher já sabe, né? Falei, vai se declarar. Vai se declarar, mas ele não pode se declarar pra mim. Não, uma semana que me conhece, tá doido? Aí, beleza, ele chegou, eu falei, cara, coloquei uma blusa de pijama, de ursinho, assim, sabe? Coloquei uma calça verde cheia de bolso e fingi que tinha um monte de espinha. Coloquei minâncora. No rosto inteiro, assim, ó. Aí eu fui lá. E daí ele queria falar. E eu contava piadas. Tipo, o que é um ponto amarelo na limusine? Um milionário. Tipo, só pra ele não se declarar. E daí ele falou, fica quieta. Vocês conhecem meu marido, o gentleman que ele é, né? O cuidado que ele tem com as palavras, né? Tô brincando. Mas aí ele falou assim, eu tava orando ali e Deus me lembrou de uma oração que minha mãe falava pra eu fazer, falando sobre a minha futura esposa, como que eu queria que ela fosse. E ele fala que ele orava falando que a esposa dele era pra se parecer uma Barbie, do olho claro e loira. E daí ele falou, é você. É você. Não tenho dúvida. Daí eu falei, tá, então vamos ser amigo antes, né? Eu não te conheço, não conheço teus amigos, não conheço a tua igreja, não conheço a tua família, né? Quero ver aonde que eu tô entrando. Eu sou basicamente alemã, calma aí. Calma aí. Vamos respeitar o processo. Só que assim, eu confesso que nessa época eu não era apaixonada, assim. Na minha cabeça eu ia, beleza, né? Ser amiga. Daí eu falei, não, mas vamos ser amigo, né? Aí, beleza, conheci a família dele, conheci os amigos dele, fui em algumas sessões de cinema. Até que em setembro, eu tinha um trato com Deus. E eu falava assim, Deus, só me deixa casar com o cara que me der um buquê de rosas vermelhas. E se não for o cara certo, não me deixa ele dar um buquê de rosas vermelhas. Eu ganhei orquídea, eu ganhei margarida, eu ganhei girassol, ganhei tudo quanto é tipo de flor. Mas o buquê de rosas vermelhas eu nunca tinha ganhado. Até que um dia eu trabalhando lá na escola, veio um buquê assim, enorme. E o Leonardinho segurando ele. Aí Deus falou assim, é isso aí, o teu marido, você vai casar com ele. Aí, a partir desse dia, eu comecei a ficar apaixonada. Mas daí ele demorou mais uns 3, 4 meses pra me pedir em namoro. Falou, não, você quer ser amiga? Então nós vamos ser amiga. Então. Aí ele me pediu em namoro e no mês seguinte já em noivado. Foi rapidinho. É isso aí. E daí em 8 meses a gente casou. Que legal. A gente vai, antes de fazer uma ponte pro passado, eu gostei desse rumo que a história tomou. Mas é interessante porque já no começo ele teve atitude e você fez o simples que as pessoas às vezes não fazem, quer dizer sim para uma oportunidade.
um relacionamento, né? Tipo, ai, eu quero ser amigo. Na pior das hipóteses, vamos ser amigo. Não, eu vou sair pra comer com você. Só isso. Porque Tipo assim, é como você falou, a gente, como mulher, sabe das intenções. A gente sente. Mas, cara, se você não der uma oportunidade para aquela pessoa, para você conhecer ela, pelo menos como amigo, como homem, né? Tipo, vou conhecer ele, mas eu não tenho intenção. Eu sei das intenções dele. Mas se ele aceitar ser meu amigo, eu vou sair, eu vou conhecer. E sempre deixar tudo claro, né? Exatamente. Eu e o Chico também fomos assim. Exatamente assim. Exatamente assim. Tá aí, ó, passei pro meu nome, ó. Não sei o que, toma, tá no meu nome faz 15 anos já. Porque começa assim, né? O relacionamento mais saudável que tem, aqueles que têm durabilidade mesmo, são aqueles que são firmados dessa maneira. De maneira natural. Não existe aquela paixão maluca. Eu acho que tem muito sofrimento quando... Não, eu tava conversando com uma pessoa essa semana. E aí, pô, o cara tem quase 30 anos, solteiro. E aí... algum aplicativo aí, sei lá o quê, de relacionamento. Não aquele lá, da maldade. Mas algum aplicativo de conhecer gente, assim. Aí ele mandava uma mensagem pra menina, a menina respondia, demorava pra responder. Aí ele mandou, ela demorou, só que daí teve um dia que ela mandou um oi pra ele. Aí ele, bravo, não quis responder. Eu falei, cara, deixa eu conversar com você uma coisa. Você é maluco. Qual que é o problema de você ser a pessoa que está disposta, que tem atitude? Por que você vai querer manter a tua imagem e botar a pessoa numa geladeira, sendo que na internet você até agora é igual a todo mundo? Qual que é o teu diferencial? Você não tem nenhum. Porque todo mundo tá dando em cima dela, sendo maluco com ela. A pessoa não conhece, né? Só que ninguém tá sendo ela, a pessoa, tipo, você não tá sendo você mesmo. Que você tá querendo maquinar. Tua vontade é mandar uma mensagem, mas você não quer... Não, tá, mas você não tá sendo você. Isso daí, quanto tempo você consegue sobreviver não sendo você? Mas aí tudo parte de uma decisão, né? É tipo assim, não, bora. Ó, o seguinte, tipo assim, ó, vamos tomar um café? Se a pessoa falar não, ou ela vai falar assim, pô, meu dia foi horrível, tá tudo dando errado, tô a fim de fazer uma coisa diferente, não sei. Às vezes Deus falou com ela de alguma forma, ó, hoje você vai ter uma oportunidade. Eu vou tomar esse café com você. Aí do nada nasce alguma coisa. Sim. Qual é a dificuldade? Pensa assim, ó. Você poderia dar uma desculpa. Pô, eu tô com a camiseta do 5º simpósio e tal. Pô, tava crítico. Só que você deu pra ele representando. Você deu pra ele o que era de melhor, que era você. No dia normal. Entendeu? Aí que tá a questão. Aí Leonardinho não aguentou, se apaixonou. É que afinal de contas, né, Pamela, você continuou sendo a Barbie mesmo com a camiseta do simpósio. Sabe que o diamante sujo, ele é um diamante ainda. Continua igualmente, entendeu? Mas aí que tá. Se a pessoa entender a essência da beleza dela, ela não precisa se emperequetar tanto. Isso aí. Só saber quem ela é, do potencial que ela carrega, só isso aí. Eu falo assim, ó, uma coisa que eu não gosto. No meio de duas mulheres que vão brigar comigo. Mulher em dia do casamento de alguém, ela vai no salão. E ela volta parecendo o Patati. Cara, homem não gosta, né? Não. Ele agora odeia pega assim, que ó. eu faça maquiagem. Pega a maquiagem que você tá agora. Pega a maquiagem que você tá agora. Faz um cabelo bonitinho, virou a mulher mais bonita do mundo. Pra que mais? Não gosto dos patativos. Mas parece... Não, assim, ó, nem no Circo de Soleil eu vi tanta maquiagem nos personagens. Que exagerado. Eu olho e falo assim, cara, se sorrir, aquilo começa a trincar na cara dela, assim, ó. Aí fica andando assim, ó. O cílio quase voando junto com o vento. Não, aquilo parece um pavão, assim, ó. Não, isso daí eu não gosto. Eu acho que a essência da beleza feminina, ela é natural. Por isso que... Pra mim, o que é uma mulher bonita? É quando, tipo assim, o que me faria olhar pra uma mulher? Tipo, com todo respeito, lógico. É uma mulher simples que tá ali curtindo o rolê dela. É como se fosse assim, ela é bonita e não sabe. Essa é a ideia.
tá usando... tem questão feminina, tá de vestido, ou tá com cabelo longo, um brinco, bababá, vivendo o rolê dela. Isso eu acho legal. A simplicidade. Eu não sei se a maioria dos homens pensa como eu ou não. Se bem que hoje em dia, homem tá gostando de homem. Tipo... Eu penso assim, Lamentável. mulher, homem solteiro nos dias de hoje só não casa se não quiser. Porque héteros... Que eu acho que tem mais mulher no mercado que homem. Acho que até... Tipo... Acredito que sim, porque daí os outros já não são héteros. Então... Aí complica. Aí complica. Mas não o é- lado não da é- mulherada solteira tá não é mais feio. legal Tá. ser simples, assim, ó. E achei interessante, porque... Uma vez eu sentei na mesa com o Léo, no Marvels, e a gente tinha que contar o que você faria pra conquistar. E aí cada um contou. E aí vendo aqui, eu não sabia que tinha essa história do restaurante japonês, mas ele falou sobre a diferença que vocês tiveram de você vir numa colônia pequena, ele é acostumado com a cidade maior, e de repente tudo isso tem um conflito, tem um choque cultural muito grande, mas como vocês conseguiram fazer aquilo dar certo. Entendeu? Tipo, e a gente, pô, foi muito massa. Cada um compartilhar. Eu gosto de escutar a história de pessoas se conhecendo, porque... Não, essa parte da cultura é totalmente diferente. Porque Nossa. a família dele é de um jeito, pá, e na mesa, pá. Cara, a minha é assim, ó. Vamos Contida. cantar uma música para nós comermos. Damos graças ao Senhor. Quase igual a mãe como que a mãe do Cal fala. Cal. Damos graças ao Senhor, damos graças. Eu lembro até numa festa de família. A primeira festa de família que o Léo foi. Tava lá, todo mundo sentado bem bonitinho, todo mundo contido, né? Todo mundo alemão, menonita, assim. E daí tava todo mundo conversando. Aí, só que em alemão, né? E o Léo não fala alemão. Aí ele brincou comigo, assim. Ele falou assim, ah, tchau, 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 tchau. Nessa hora, todo mundo ficou quieto, Ah, assim, meu ó. Deus. E ele, ah, tchau, tchau, tchau. Tchau. Ele falou, pô, vamos embora daqui, por favor. Aí a gente foi embora, mas essa diferença, assim, cultural, assim, ele de um jeito, eu de outro. Aí a mãe dele fazia de um jeito. Inclusive, a gente, até no começo, assim, uma das nossas primeiras brigas depois de casado foi no mercado. Sério? Porque a mãe dele comprava sabão de um jeito e a minha comprava sabão de outro. Daí teve um choque cultural. É, Caramba. Mas aí você encontrou o seu. isso. Porque é aí que tá o segredo, né? Tipo, nem a tua mãe, nem a dele. Isso aí. É o seu. Agora é nosso. É, Vamos fazer do nosso jeito. Pô, isso daí é uma coisa que é meio complicada, mas também é bem complicada, acho que a gente entender, mas quando a gente entende, fala, opa, não é o da minha mãe, não é da tua, é o nosso. Obviamente O que é tem nosso? coisas boas de todos os Lógico. lados, né? O Mas você conhecimento, o ensinamento. adapta pra tua Isso aí. realidade, né? Pra tua Isso aí. vida. Que funciona pra gente. É isso aí. Mas voltando lá, e a tua infância? Ah, nenê. Mas assim, ó, você nasceu ali? Nasci em Campo Largo. Campo Largo. No hospital, que lá não tem hospital. Ah, tá. É verdade. Não, mas me diga uma coisa. Você sabe da origem da colônia? Porque eu tenho uma curiosidade. Se tem alguma coisa a ver com a Segunda Guerra, o pessoal que veio, ou se a colônia é antes, ou veio depois. Assim, eu vou falar algo aqui. Talvez até o pessoal da colônia fique meio assim. Eles falam alemão, mas é tudo russo, tá? É todo mundo russo lá. Tanto é que eu não consigo a dupla cidadania alemã, porque é todo mundo russo. Consigo a cidadania russa. Sério? Aham. É todo mundo russo lá. É os russos alemães. É porque... Eles fugiram da Alemanha e tal. Aí eles foram pra Rússia, pra Sibéria. Aham. E lá eles fundaram uma colônia lá na Sibéria. E daí, por causa do comunismo, aí eles vieram pro Brasil. Aí eles foram primeiro para Santa Catarina, que Santa Catarina também tem uma Vitimarsum, né? Uhum. Aí depois alguns, né, eles compraram, alguém comprou lá a fazenda, Cancela, Uhum. que hoje é a colônia Vitimarsum.
Olha que Que interessante. são os menonitas, né? Eu acho que o Cal compartilhou um pouquinho no Mas The eu não Way. sei muito bem a história, assim. Faltei nessa aula. Mas eu não tinha a menor ideia. Não, também não. Essa ideia de ser uma galera russa que... Mas Pamela, você, o teu tipo físico mesmo, não é de uma alemã mesmo. Não, é alemã. Bico. alemão. É. Sério? Quem é bico? Francisco. Temos controvérsias Chico Preus. aqui. Ela é mais... como que fala? Isso é italiano, né, cara? Ai, Fazer assim é é italiano. mais, tipo assim, alemães são mais grandes, Grandes. maiores, É né? que daí entrou a minha mãe na parte da história. A A tua minha mãe é o quê? A minha mãe é polonesa. Ela é uma Schweigert. Aí, meu pai é altão. Meu pai tem 1,80 m. Meus irmãos tudo altão. Eu que dei. Porque a Pamela é delicadinha, é pequenininha, entendeu? Ah, entendi. É isso que eu tô falando, porque geralmente, né, os alemães são todos mais maiores, altos, né? Tipo... Tanto é que minha mãe também nem falava alemão. Ela aprendeu a falar alemão com meu pai. Sério? Mas tua mãe fala polonês? Não, Não? não. Não? Mas eles vieram pra cá com quantos anos? Você sabe? Os meus bisavós vieram. Ah, tá. Teus pais nasceram aqui. Meus pais e meus avós já nasceram aqui. Nossa, tá. então é. Meus bisavós. Foi em 1931, 32, por aí, que eles Tá, mas... bisavós vieram. Meu Deus, Da meu Rússia. pai nasceu em 32. Você é velho. Eu sou velho. Pensa, meu pai nasceu em 32. Meu pai serviu o exército em Não 1950. revela as idades aqui. Ah, não, mas eu sou bem resolvido com a minha idade. Não, É que eu sou mais novo que todo a mundo Neia. sofre. Ele gosta. Ele adora falar isso. Se eu sou velho, imagina ela. Só é jovem há mais tempo. Jovem há mais tempo. Ai, que legal. Mas e aí, como que foi a tua infância? Crescer na colônia, assim? É uma infância diferente. Porque, pensa, ó, as casas lá em Vitimarsum não tem muro, não tem nada. Só que assim, de verdade, eu às vezes fico pensando assim, o que eu fazia na minha infância e adolescência? Que eu não lembro, assim. Porque lá não tinha nada pra fazer. Eu acho que eu andava de bicicleta, eu subia em árvore. Eu tinha bezerros, eu cuidava dos meus bezerrinhos e tal. E daí também tinha um grupo de meninas que se chamava Meninatura. A gente aprendia a fazer crochê. Sério? Aí, ó. A colônia é cultural, culinária. né? Nossa, a gente aprendia a fazer pão, aí as cuca, tudo assim. Mas assim, eu não lembro, assim, não tenho... Nossa, eu fazia isso, assim. Não tem, mas você guardou, tipo assim, você tem amigas da infância que são de Vite ou não tinha muito, assim? Eu tinha. Tinha? Eu tinha, e eu converso ainda com algumas hoje, né? Mas, Separou? quando você vai fazer o terceirão, né? Nós vamos ser amigas para sempre! Cada um pega, vai pro lado. Sério, não sobrou muito. Eu acho tão Não. bonito, né? O Chico tem uns amigos de infância, assim. Eu tenho amigos que a gente já é amigo há 30 e poucos anos. Uau. Tipo, eu acho legal, né? Porque eu mudei algumas muito, eu tenho então... contato, eu converso no Instagram e tal. Mas, tipo, de se encontrar e pá... Não rola. É que também o que a gente vive hoje, assim, como igreja, é totalmente diferente, assim, do que eu vivia lá. Mas, enfim. E lá é menonita, né? Você vê Menonita, conservador. Aham. É diferente. Espírito Santo... Enfim, não vou entrar em treta. Eu vou deixar essa parte pro Cal mesmo. Essa questão cultural é interessante porque eu tenho uma visão sobre isso. Eu vejo como Deus ele age na terra e ele é tão bem resolvido consigo mesmo que ele não se importa com algumas diferenças culturais. Então, por exemplo, hoje você não tem desculpa para dizer assim, pô, eu não me adapto na igreja. Não, pare. Tem uma igreja que é o teu rolê. Sim. Porque tem a igreja de quem é mais... Qual é a palavra que ela usou, nega? Conservador. Conservador. Uma coisa mais...
Não precisa usar conservador, mas também dá para usar outra. Quando eles têm uma... Eu esqueci a palavra, que é uma igreja um pouco mais rígida, tal. Esqueci o nome da palavra. Mas... Religiosa? Não, é pentecostal, né? Não, tradicional. Tradicional, Uma igreja isso aí, tradicional. Isso. E eu acho que isso é tão legal, porque eu tenho um certo receio, esse é meu medo, tá? Porque nós somos filhos de igrejas tradicionais. E eu me pergunto como serão os nossos filhos. Isso mais me deixa preocupado do que feliz. Porque eu sei que eu estou muito de boa. Uhum. E eu tenho medo de errar a mão, porque é uma nova geração que eu estou criando. Uhum. De pessoas que têm uma percepção diferente. Porque a gente também foi aperfeiçoado por aquilo que nos feriu. E a gente está cuidando para acertar o tempo todo, mas não fere nossos filhos. Uhum. E é importante a gente saber ferir os nossos filhos também. Essa Sim. próxima geração. Entendeu? Eu tenho essa preocupação. Como igreja, da gente ser uma igreja que tem uma liberdade em Cristo, mas também tem uma igreja que fala, para com essa folia, velho. Para com esse rolê. Não é não, cara. Isso daí, isso não é do Senhor, cara. Uhum. Eu tenho minhas ressalvas absurdas com algumas questões da igreja moderna. A igreja que não fala amém. Agora parece um bando de mongo. Não consegue mais falar amém. Amém, aleluia, irmão. Fala. Não, eu sinto falta desse avivamento na igreja. Não é avivamento, mas uma igreja ser avivada. Entendeu? Porque se você vai lá e coloca o nome do teu filho de Alegria, toda vez que você chama ele, você fala, Alegria, vem aqui. Alegria. Tem um valor muito grande no nome que você está dizendo. Quando você está num culto, você fala amém e aleluia, tem um valor muito grande porque você está falando. É uma atmosfera que está sendo criada. Agora Entrando nessa questão, Pan, como chegou Jesus para você? Assim, eu já cresci, nasci na igreja, né? Uhum. Então, sempre participei da Menonita. Mas eu acho que, tipo, sempre eu vivo a minha vida e Jesus tá ali, tá aqui comigo, mas vamos vivendo, entendeu? Aí, a primeira experiência que eu tive mesmo foi com 18 anos, até inclusive 2 semanas antes de conhecer o Léo, que eu tava vivendo algo bem intenso, assim, na minha vida, com a autoestima baixa, enfim, e eu tive bulimia, eu tive anorexia e depois bulimia, então tudo que eu comia, depois eu vomitava, enfim, daí eu fui viajar sozinha, fui lá pra Bahia e ter uma experiência lá, e um dia sozinha, assim, Deus me pegou e puxou minha orelha, assim. E nesse dia eu escutei Deus falando audivelmente comigo. E lá eu tive um encontro, assim, com Deus mesmo. E então, com 18 anos, assim, eu acho que começou com 18 anos. Que eu tive esse encontro verdadeiro, assim, com Deus. E Ele me entregou as verdades dele sobre mim, o que ele tinha pra minha vida. E ele, inclusive, falava assim pra mim: não, você vai falar, você vai precisar falar. E eu falo, beleza. E foi, né? E daí até, inclusive, quando conheci o Léo falou assim, eu canto na igreja e eu prego, eu vou ser pastor. Daí na hora eu já pensei, meu Deus, é cilada, vou pedir um Uber aqui e vou embora. Eu não quero ser mulher de pastor. E eu lembro até esse dia que eu cheguei em casa e falei, será que é o Léo? Assim, nada a ver, né? Porque imagina, eu ser casada com mulher de pastor, é pastora, né? E até esse dia Deus falou assim, pô, eu sei que você não é boa em falar em microfone. Eu conheço você, eu conheço suas limitações, eu conheço suas fragilidades. Mas é justamente eu chamo as pessoas improváveis para que aquela palavra se cumpra, que o poder de Deus se aperfeiçoa quando? Na sua fraqueza, né? E então, aí na minha cabeça, aí eu comecei a ter noção do Espírito Santo na minha vida. Que até então eu não conhecia o Espírito Santo, conhecia Deus Pai e Deus Filho, mas Espírito Santo não.
Então, daí eu já conheci o Léo, já conheci a Igreja no Cinema e lá, né, comecei a ter experiências reais mesmo. Então, foi com 18 anos. Mas você lá em Ultimarsum tem uma igreja. Tem várias igrejas, tem 12 igrejas lá. Caramba. Mais hoje. 12 há 5 anos atrás. Mas você, desde criancinha, ia numa igreja? Eu ia, na Seus Menonita, a pais são- igreja da Menonita. Torre. Tá. É? Aham. Seus pais já eram da Já igreja? eram. Aham. Foram Meus a vida avós, Ah, meus avós construíram ela a veio igreja. de berço De já. berço, aham. Entendi. Mas, tipo, eu nunca tinha tido experiências assim. Eu sempre Nossa. achava que Deus ia se encaixar nos meus planos, entendeu? Eu arquiteto aqui, Deus vai dar um jeito de se encaixar aqui de um jeito. Ah, De uma então, maneira. não é interessante isso, né? Porque eu vejo uma filho de pastor e direto quando eu converso com algum, o cara não sabe dizer o dia. Não, eu nasci na igreja. Eu penso, mas qual foi o dia? Sempre tem um dia. Sempre tem um Sempre tem um dia. E a gente tem que aprender a celebrar esse dia. Nunca mais esquecer esse dia. Esse dia tem que ser o dia. Tem que ser um aniversário teu. Uhum. Entendeu? Um dia, aquele dia do ano que você para e faz um marco ali. Queria agradecer porque há tantos anos atrás, Senhor, o Senhor me tirou de um lugar e me levou para outro. Isso, e depois daquele dia lá da minha viagem, que Deus falou, colocou as verdades no meu coração, eu consegui parar completamente com a anorexia e a bulimia. Que legal. Aí eu realmente, minha identidade foi firmada ali. É. Olha, eu batendo na mesa, Chico, desculpa. Não, e eu tô fazendo assim, ó. Tá ruim hoje. Não, ele antes falou assim, ó. Antes de começar, ó, não bata na mesa. Eu falei, não, eu sou contida. Eu não, meu. Não carrom. Hein, Pamela, como que entrou bulimia e anorexia na tua vida? Eu era mais fofinha. Fofinha. Mais fofinha. É. Eu tenho fotos, tá? Eu tenho provas. É. Inclusive, até esses dias mandei pra uma amiga. Amiga, você quer rir? Ela falou, quero. Olha aqui como eu era. Eu era mais fofinha. Pra você de boa a gente entrar nesse assunto, falar sobre Não, ele? eu já tô curada. Ah, então. Já tô glória a curada, Deus. já. Só vamos. É testemunho, né? Como que foi? Como que começou? Quantos anos você... Quando eu tava no terceirão, e eu já era um pouquinho mais fofinha, eu lembro que eu sempre era muito de boa, assim, com tudo. Só que aí entrou uma mentira no meu coração quando fui fazer meu vestido de formatura do terceirão. A costureira falou, pá, você é tão bonita, mas você podia emagrecer uns quilinhos, né? Você ia ficar mais bonita. E aquilo, tipo, eu entendi, eu sou gorda e feia. Nossa, impressionante, né? Mulheres, né? E aí, na minha cabeça, já era final do ano, tal, formatura. Aí, o que aconteceu? Eu me mudei pra Curitiba. E aqui em Curitiba, eu tava sozinha. Minha mãe não tava aqui pra ver o que eu fazia. Meu pai também não. Tava vivendo o meu rolê aqui. Então, eu falei, vou emagrecer de um jeito rápido e fácil. Aí, eu comecei a parar de comer. Teve dias que eu comia uma maçã o dia inteiro, assim. E aí eu lembro que uma vez eu fui num rodízio de pizza. E nesse rodízio de pizza eu comi 15 pedaços de pizza. Também não comia nada, né? E eu lembro que eu cheguei mal em casa. Vou engordar. A cabeça já tava bem, né? Vou engordar. O que eu vou fazer? Comi 15 pedaços de pizza. Coloquei o dedo na goela. Aí eu vi que era fácil. Então eu posso comer. Eu fui para um outro lado, né? Eu posso comer e depois eu posso colocar tudo para fora. Então eu sinto o prazer de comer e depois só coloco para fora. E é engraçado que depois de bastante tempo você fazendo isso, teu corpo se acostuma com isso. Então eu chegava que eu nem precisava mais colocar o dedo para vomitar, que o corpo já fazia... Ele entendia que, não, vou colocar a comida para dentro e ela vai vomitar. E até lá na Bahia mesmo que eu parei totalmente. Eu orei e falei, Deus, não quero mais isso, tá errado. Não é justo isso pra minha vida. E desde lá, tudo certo. E meu corpo, tipo assim, eu comia e eu vomitava sozinha. Eu parei. Meu corpo voltou, tipo,
pro perfeito, assim. Pro original mesmo, assim. Deixa eu tirar uma dúvida com vocês duas. Por quê? Tá? Eu trabalhava numa confeitaria que era a melhor de Curitiba. De verdade, assim. Tinha uma mesa de café colonial incrível, só que todo dia as meninas da limpeza tinham que limpar vômito no banheiro feminino. Credo. Era todo dia, mais de uma vez. Ou tava alguém grávida ali, não sei. Não, era todo dia. Provavelmente tinha alguém. Não, era isso daí. Não, ele nesse era falado quesito. isso daí, que tinha gente que ia, que os garçons mesmo identificavam, Comia demais. que a pessoa comia tá? demais, a reposição era muito grande naquela mesa, ia no banheiro, a pessoa e voltava e comia. Só que eles sujavam o banheiro, era uma zona assim. E era um lugar chique, então era mais complicado. Só que homem não faz isso. O homem, a conversa do homem é assim, pô, se eu pudesse ter 2 estômagos, velho, pra comer nessa churrascaria e tal, é diferente. O que faz na cabeça de vocês? Eu quero entender a visão de vocês, eu tenho a minha. Por que mulher, ela age dessa forma? Qual mentira que consegue fazer uma mulher viver isso? Que ela não sabe quem ela é. É. Mas Ela não sabe a identidade dela. Mas só que tá, ela não sabe, ela sempre soube, só que alguém desconectou um fio. É. Geralmente é que, na verdade, assim, todo o excesso, isso é um excesso, né? É um excesso. A gordura é um excesso, É a que magreza é um excesso. O mundo coloca um padrão É. na mente da mulher. Você vai abrir o Exatamente. Instagram, você Aí vai ver um cê- padrão. É magra, Aham, tal, bababá. tipo, tem E- um tipo. Tem um tipo padrão. formado. Então, se você foge daquilo, você tá isso, fora, você não se entendeu? encaixa. Você está à margem da sociedade. Se você não se encaixa naquele padrão. Quando que você se libertou? Nossa, eu me libertei. Na verdade, eu acho que foi parte de toda a minha libertação veio com Jesus, né? Jesus É só Jesus pra te firmou a minha identidade e me trouxe de volta para mim. Foi mais ou menos isso. Então, isso me libertou. E é de todo dia padrões. que você abre... qualquer coisa que você abre no teu celular é o padrão. E ele é que eles totalmente colocam em cima da voltado. mulher, assim, ó. Ele é totalmente voltado a traumas, né? É, o Então, peso, aquilo, isso tudo que é eu tô- voltado. Então, é essa que é a questão. Eu quero saber o que pode desconectar esse fio, porque às vezes a pessoa que está nos assistindo não imagina que... Porque você não sabe que você tá ruim quando você tá lá enfiando o dedo na goela. Você não sabe que aquilo é um problema. Você achou que era uma solução para uma coisa que você pode fazer sem gerar uma consequência. É tipo assim, consigo fumar escondido sem deixar cheiro no corpo. Você não resolveu, você resolveu a consequência, não o problema. É que a maioria das pessoas, por exemplo, assim, quem vai para uma obesidade, né? Criança, por exemplo. Uma criança, tipo, você, Pamela, vamos lá. Você era mais cheinha. Quando que você começou a ficar cheinha? Você lembra? Com os meus 15 anos. Entendeu? Alguma coisa aconteceu antes disso para você começar a ficar cheinha. Porque geralmente é assim, ó. A comida, ela se torna um conforto para você. Para todos que chegam tipo, eu comia normal, comia para sobreviver, né? Para sobrevivência, aquela coisa básica. Mas quando as tuas dores emocionais vêm à tona, você coloca a comida como um conforto. Então, ela te conforta, ela te abraça. Talvez ela fez o carinho que você não recebeu. A comida deu a palavra que você não recebeu. A afirmação que você não teve. Tudo a comida te deu. Então, você vai para esse extremo, né? E o outro também. A bulimia, né? A anorexia. Aí, tipo, Outro você extremo. gosta da comida, mas você sabe que ela vai te engordar. Daí você já tem outra consciência, né? Que é diferente. Então, e acaba sendo. Daí os excessos, o quê? Você vai lá, come demais. Eu poderia ter comido 5 pedaços, mas eu comi 15. Porque é um excesso. Eu quero me confortar disso daqui. Isso daqui reconforta a minha vida. Então, você se deleita naquilo. Você vai naquilo. E é esse fio que desconecta, né? Crianças que foram abusadas, o que eu chamo de
milhares de abuso, né? Tipo, sexual, abuso Emocional. físico, emocional, pais autoritários, a cultura, Ausentes. às vezes, pais ausentes. Sabe aquela coisa de você não dar importância para o que a criança tá ali, talvez, falando. Professores trazem muitos traumas para as crianças. Né? Amigos, o bullying na escola, sabe? Tem várias coisas que podem... É um fio tipo, literalmente, você desconecta. E aí a comida se torna um conforto para você. Ela é um conforto para você. Ela é um conforto das ausências que você teve. A comida tá sempre ali. Ela não te diz não, entendeu? Mas daí hoje você é uma modelo fotográfica. Isso. E aí como é que você lida, por exemplo... Você sabe que para ser modelo, você tem que... Modelo, a palavra já diz. Tudo Padrão. que é um modelo... É um padrão. Tudo que é um modelo que pode ser replicado. Por isso que a ideia é de modelo. Então, é para você ser replicada. A pessoa se enxergar e poder replicar. Como é que é para você, por exemplo, lidar com o dia a dia, sabendo que você tem que manter um padrão? Para você tá leve isso? É leve hoje? É leve, porque hoje eu encontrei o equilíbrio. Eu sei o corpo que Deus me deu, é o templo do Espírito Santo, e eu preciso zelar por esse corpo, tenho cuidado com o meu corpo. Eu encontrei esse equilíbrio. E a gente vai comer pizza, beleza. No outro dia a gente faz exercício, vai pra academia, a gente come uma saladinha. Eu encontrei esse equilíbrio, assim, cuidando do meu corpo. É um Em paz, equilíbrio, são não- escolhas, né? você não- Tipo, você não Isso. faz todo dia aquela mesma coisa. Exatamente. Eu vejo porque falta de equilíbrio é complicado, né? Falta de equilíbrio é o exagero. E se você falar assim, Chico, qual que é o teu problema? Eu vou falar. Acho que é aquela bolachinha de banana com canela. Puxa vida. Então tem várias coisas. Agora Esse é meu tipo, problema. eu lembrei de algo, né? Por exemplo, o meu filho Benjamin, ele sempre foi magrinho. Sempre. Ele sempre comeu o suficiente para sobreviver. E aquilo deu, ele não quer mais nada. E é aquilo que ele come. E eu trato ele assim, ó. Ainda que eu sirva, né? Os nossos olhos são enganosos, né? Quando você está servindo uma criança, às vezes você exagera, coloca demais. Eu nunca exigi que ele terminasse um prato. Então, eu sempre falei para ele, ainda que tenha comida no prato, se você estiver satisfeito, não coma mais. Boa. Porque isso é uma das coisas também que muito a geração passada fez com a gente. Tipo, Não vai levanta. comer Vai até o tudo fim. enquanto não comer tudo que tá no prato. E às vezes foi o teu pai que te serviu. E o olho dele é diferente do teu estômago. E às vezes você comeu o que você não deveria ter comido, né? Tipo, teu pai te fez pecar. Porque aí você tá comendo porque você não pode deixar no prato, porque as crianças lá estão passando fome, daí você tem que comer tudo. Então, esse é um conserto com o meu corpo, que, né, tipo, falando de mim, né, eu fiz através da vida do meu filho, de falar assim, ó, não coma tudo, se você tá satisfeito, pare. E altas vezes, sabe aquela última colherada, que ele fala assim, não, mamãe, eu tô satisfeito. Aí, tipo, às vezes eu me pego falando, nossa, mas tem só mais uma colherada dele. Não, eu tô satisfeito. Então, ele entendeu algo, sabe? Uau. E isso é bacana, né? Tipo, isso traz cura para criança, tipo assim, ou evita que ela chegue aonde a gente chegou. Exatamente. Engraçado, né? Não sei como é que vocês são. É que os filhos de vocês são pequenos ainda, né? Mas essa semana foi um professor lá em casa dar aula de matemática pro Ben. E aí o Ben deixou o penal, o estojo, não sei como é que se chama, em cima da mesa. E eu vi que era um estojo da Vans. E eu olhei e falei, quando que eu ia ter um estojo da Vans, velho? Eu falei, ô Ben, esse estojo da Vans é teu? Ele é. Eu falei, cara, você é um playboy, cara. Que a mala dele é da Vans, o tênis é da Vans, o estojo, o que mais que ele tem?
pô, ele vai sempre cheiroso pra escola, tem um cabelão bonito e tal. E aí eu falei, uma garrafa da Stanley, né? Eu falei, ô bem... Bem básico. Não, ele vai comer uma lata de Pringles no lanche, assim. Completar. Eu falo, bem, alguém chama você de playboy na escola? Ele, um monte de gente. E engraçado, porque não é uma coisa que ele se preocupa. Então ele não se preocupa em, eu não quero usar tal roupa. Eu não quero... Tipo, você deu a camiseta do Minions pra ele... Uhum. Tipo, e eu falo, cara, só que ele já tá com 11 anos. Então é uma coisa tão interessante, se você conseguir firmar a identidade da criança, o dia que ele foi com o boné do Paraná Clube pra escola. Uhum. É uma piada esse time. É o time do pai dele, ele quis ir, que é o time do pai dele. Ele falou, eu já tô acostumado com bullying. Esse boné aqui não vai mexer. Mas é um dos melhores presentes que nós, pais, podemos dar pros nossos filhos. É isso. É firmar a identidade deles. Porque, imagina essa geração. Só que é complicado, sabe por quê? Porque eu, como pai, eu me pego cometendo muitos erros. E aí é legal que a Né vem conversar comigo. Porque a mãe, ela quer proteger. E o pai quer que o filho se arrebente. Entendeu? Uhum. E a gente tem que achar o meio termo. Então a mãe, ela quer um professor particular. O pai se vira negão. Pros teus rolês, você dá um jeito. Resolve isso aí também. Entendeu? Aham. Resolve teus Aí eu problemas. entrei no quarto do meu filho pra falar com ele. Sai, não quero você aqui. Eu falei, primeiro, nunca mais fale assim comigo. Segundo, vamos conversar. Aí sentamos, conversamos, ele chorou, a gente se abraçou, se beijou, se perdoou e tá tudo certo. Cessa ali toda coisa. Uhum. Entendeu? Resolva. Eu vejo que a gente tem um problema na vida que é amanhã eu resolvo. Falando para filho, cônjuge. Filho, cônjuge e pai e mãe. Não ande dessa forma. É isso aí. Não, nossa, não. As pessoas que estão a um de distância, em grau parentesco, assim, ó. Eu acho que irmão dá para aguentar. Irmão, não, é teu jeito dele. Amanhã a gente conversa. Eu acho que marido, mulher, filho e pai e mãe, cara, não deixa pra amanhã. Como que vocês fazem isso, Pamela? Você e o Léo na criação das crianças. A questão de firmar a identidade. E dessa cultura diferente também. Não, a cultura já tá resolvida. Já tá A gente resolvido. já encontrou o nosso jeito mesmo de fazer. E até às vezes, né, principalmente quando, às vezes a Isaura tá lá, não faz assim. Daí o Léo já coloca a Isaura no lugar dela. Não, é do meu jeito. É assim, assim, assim. Comigo não foi assim, mas aqui vai ser assim. A avó também, né? Tipo, é diferente de pai. Mas a gente sempre declara, assim, sobre... Sempre ter esse cuidado com as palavras, assim, sabe? Tipo, você é chato. Não. Não seja chato. Isso. Não você é isso exatamente. É o ali, né? Uhum. Então, não, mas a gente vai declarar, não, Jordan. Jordan, você é inteligente. Olive, você é tão criativa, você é uma princesa. E até o Jordan, ele fala isso para as pessoas aqui. Você é preciosa. Você é maravilhosa. Ele é maravilhoso. Então, e as pessoas têm mania de falar assim, isso aqui é insuportável. Isso. Você é chato, você é insuportável, você é burro. E eu falo assim, tá, insuportável, o que você não suporta? Como assim? Ou a pessoa fala, isso aqui é um inferno. Eu falo, nunca mais faria isso. Isso me deixa possesso da vida. Quando uma pessoa chama alguma coisa de inferno, eu falo, cara, sabe o que é inferno? É um lugar feito para Satanás, que é o cão do mal. É o inimigo oposto. E você tá falando que essa situação é isso? Você tá maluco, velho? Tá de sacanagem. Eu fico bravo de verdade. Essa é uma palavra que se eu escuto alguém falar, que isso é na minha casa, ainda Deus o livre. Na tua língua tá o poder da vida e da morte, né? Então escolha falar a vida. Exatamente. As pessoas, não, eu não aguento mais. Como assim não aguenta mais? Você tá aguentando até agora, pô. Para de falar besteira. Mas daí você fala, colhe o que você tá plantando com a tua boca e reclama do resultado. Isso eu não entendo. É isso aí. Entendeu? Reclama assim, ó, tô morto. A conta não fecha. Nossa, acordei e tô morto. Aí trabalha, vive o dia, estuda, sei lá. Chega em casa, nossa, meu dia foi péssimo.
Quando que o meu dia vai melhorar? Cara, Sim. você já começa amaldiçoando teu dia. Como que teu dia vai melhorar o dia que você acordar e falar assim, bora. Bora, corpo, se esperta, negão, que agora nós vamos pra cima. E até é engraçado ver o Jordan, assim, várias situações. Né, mamãe, que eu consigo? Que eu sou Ai, corajoso, bonitinho. né? Eu sou corajoso, eu sou isso. Eu sou isso. É, né? eles sempre estão, né? Tipo, que você me afirme pra mim o que eu sou, né? Tipo, é isso aquela aí. coisa. Você, assim, sabendo hoje o poder das palavras, né? Esse conhecimento que Cristo trouxe pra você, o que você diria pra Pamela de 13 anos? De 13 anos. Deixa eu pensar. Nossa, não é fácil. 13 anos mesmo? 13, por quê? Você quer outra idade? Não. Por que 13? Não Só pra entender. sei, eu achei uma boa idade pra ela. 13 anos foi a... Meu Deus, a Quantos anos você tem? Eu não sei. 6 anos. 6 anos. Foi ontem. Tô com Tô 15. Não, eu fiz 16 já. Sou emancipada. Diria pra ela que vai dar certo, que continue crendo que vai dar certo e não precisa se apoiar no seu entendimento, mas confia no Senhor. Que muitas vezes Deus vai chamar as pessoas improváveis mesmo para fazer algo grande. Você se considera uma improvável? Eu me considero. Eu estando aqui, pra mim, tipo assim, eu tô falando pra vocês dois, parece que eu tô falando no estádio, assim, no descende, assim. Eu fico nervosa. Eu sou uma improvável. Sabe o que eu acho legal? Quando... Que o Bíblia na... A gente tem 2 podcasts na igreja. Você que está nos assistindo, você sabe disso, né? O Bíblia na mesa, que o pessoal chama de série A. Série A? Aí a Bíblia na sobremesa é a série B. Eles falam que é a série B. Mas é porque, geralmente, aqui, a gente quer deixar bem claro a preciosidade que é cada vida. Para que a pessoa, ao falar seu próprio testemunho, ela fala, ixi, olha só que o meu rolê é embaçado, hein? Eu achava que não era nada, mas... E aí, de repente, você que é uma pessoa que se julga normal, tem lá 1h30 falando sobre você. É igual... Isso Eu até vem falei pro Stalker. Stalker, o que eu vou falar 1h30 sobre Não, e é É engraçado. contar a tua história. Porque você entra Porque numa prateleira. Você tá ali, ó. Não, quer saber quem sou eu? Pô, inclusive, tem um episódio que eu fui entrevistado num podcast. Pô, vai dizer que não é legal? É legal, é legal. Oh, é legal. é bacana. É a oportunidade que você tem. Às vezes, você nunca parou pra contar a tua história. Né? Tipo, nossa, não tinha pensado sobre isso daqui. Sobre isso comigo, né? É, E isso é muito interessante. Ó, você é mãe de 2 crianças. sim. Qual a idade delas? 2 e 4. Você é casada, Pastora, pastora, modelo, modelo. dona de casa. né? Entenda assim, ó. Eu vou falar uma coisa pra você. Você não é uma improvável. Você tá muito longe de ser uma improvável. Agora, respeite a minha voz pastoral no que eu vou falar agora. Aleluia, recebo. O que Deus te curou é um problema dos piores que existem na nação. Exatamente. O que Deus curou na sua vida, parece que Ele permitiu para que você se tornasse alguém que pode falar, ei, eu saí daí. Venha, você também consegue. Sobre ser uma voz entre mulheres que curaram, Amém. que foram curadas e que podem curar. É que você sabe a dor que é, É que entendeu? E daí É Deus dá autoridade muito- pra você pra Isso falar é sobre muito isso. maior, porque me choca, porque como eu trabalhei com comida nessa casa de café colonial, quando você contou a tua história, me remeteu à história de muitas mulheres que eu vi lá, que elas estavam doentes e a gente julgava, pô, mas porque come igual uma louca e vai vomitar, julgando aquilo, mas aquilo é um fio que alguém desencapou um tempo antes. Aquilo é um problema que Uma alguém mentira gerou que nela. entrou no seu coração. Exatamente. Exatamente. Agora você descobriu Cristo que foi lá e falou, pô, eu te criei de uma forma, vamos conectar esse cabo de volta aqui. E tem tanta gente que tá
Só precisa conectar o cabo ali, Porque né? você tá vivendo a questão, por exemplo, que é o sonho de muitas meninas. Pô, modelo fotográfica. Ai, quero ser modelo quando crescer. Tipo, as meninas... Pelo menos quando eu era criança, as meninas queriam ser modelo, queriam homem, queria jogar bola, queria ser bombeiro, ser astronauta. Mulher não, quero ser modelo, não sei o quê. Aí você vive isso, só que você é mãe de 2 crianças. O que eu quero dizer com isso? Você tem família, você é casada, muito bem casada, um grande homem de Deus. Você tá vivendo, tipo assim... É desafiador em N questões. Só que... Cara, olha onde você tá. Olha que testemunho absurdo que você tem na mão. Você tem que contar. Você tem que pegar esse microfone, ir pro púlpito e falar assim, eu preciso contar a minha história. Queria falar para essas mulheres da onde que eu saí. A tua história é muito maior do que você imagina. E talvez hoje é só para começar na tua vida a se cumprir. Amém. Essa palavra que talvez alguém declarou. Minha filha, você um dia... Quando você era criança, mãe, vó, alguém... Ou num passado mais recente, né? Uhum. Então eu vejo que... Tire... Sabe... A tua história não é uma caixa de foto que você mostra de vez em quando para alguém. Você tem que deixar na porta de fora de casa. Ó, o que eu venci. Do lado de fora da porta, Testemunho sabe? é poderoso para ficar guardado, É. né? Tem que vir para fora. E falar sobre nós, sobre aquilo que nos curou. Pode ter certeza que tem milhares de outras pessoas esperando para ouvir a tua voz. É. Né? Tipo, que é uma voz, é aquela, é uma autoridade. Tipo, é como se a pessoa visse em você uma esperança. Que ela olha para você e fala assim, se ela conseguiu vencer, eu também vou. Sabe? Amém. Quando as pessoas... você é inspiração para outras pessoas. De olhar para você e falar assim, é possível, eu consigo. O testemunho cura, né? É. Não só a gente, mas também outras pessoas. É o poder do E testemunho, vai né? curando, vai trazendo. Tipo, o Espírito Santo é lindo, né? Ele vai trazendo à nossa memória coisas que a gente não lembrava, né? Tipo, coisas que tá lá oculto e fala, nossa, tinha esquecido disso, né? Aquele breu que a gente tem na memória, né? Que, tipo, tá ali, tá para te proteger mesmo. Que você não lembre, porque não é a hora de sarar, não é a hora de ser curada ainda. Mas daí tem um dia que vem, né? Tem um dia que vem. Isso aí. Tem um dia que vem. E é isso aí. Aí Deus te coloca onde? Num cinema. Porque o cinema, né? Tipo, para quem conhece, já foi, né? É um ministério evangelístico, né? Sim. Da nossa congregação. Não, congregação. Ecossistema. Não. Da nossa comunidade. Igreja. Ai, da nossa igreja. Imagina, aí ele te colocou como pastora de um lugar onde você tem a oportunidade de trazer o teu testemunho. De falar para aquelas pessoas daquilo que Deus curou em você. Qual a palavra de afirmação que Deus te deu lá naquele encontro que você teve lá na Bahia? Te ressignificando tudo. Ele falou, né? Não. Assim... Ai, até vou chorar. Ele falou, pô, você é única, você é especial. Eu te fiz perfeita. Você não precisa fazer isso que você está fazendo. Você é amada. É aquilo que a gente fala nos cinemas. Você é amada, você é escolhida. Só que talvez eu tinha um entendimento sobre isso. Mas eu não cria naquilo. A partir você precisa crer nisso. Eu sou a filha amada mesmo. Uau, eu sou a filha amada. Aquilo era uma informação? Então, é uma Isso. informação, Eu mas sei, não era uma... eu sei disso. Não era uma verdade, né? Isso, eu sei que Deus me fez de modo perfeito, tal, maravilhosa. Eu sei que eu sou única. Eu sei que eu sou assim, eu sou assado, mas eu não creio nisso. Uhum. Eu não creio que eu sou filha amada, eu não creio que eu
sou única, eu não creio que eu sou ousada, eu não creio que eu sou sábia, eu não creio que eu sou alegre. Aí que tá a virada de chave. Eu deixei de só entender, de saber, para realmente crer. A grande diferença. Uhum. E esse é o entendimento, né? É por isso que... essa é a tua cura, é o teu milagre. É. Né? Eu comecei a crer nas verdades do Senhor sobre a minha vida. Sobre o que você já sabia, só não cria. Exatamente. As verdades mais fundamentais, de fundamento mesmo, né? Que a partir dali pode vir um casamento, família, ministério. E é engraçado, né? Que depois disso, o que aconteceu? 2 semanas depois, conheci o Léo. 2 semanas Eu conheci depois. a Neia 1 mês depois de ter vivido isso aí também. Na praia, É. eu tive Na um praia encontro- também? É. O Chico foi na praia. Só que É o a minha- mistério da praia. As ondas. Ah, Jesus encontrou muita Né? gente na Não, praia, né? eu tava no meio de 1 milhão de pessoas, virada de ano, fogos. Ia começar os fogos, era virada pra meia-noite. E eu do nada me senti sozinho no meio de uma multidão. Tava com meus amigos, família. Mas eu me senti... Comecei a chorar absurdamente, assim. Ali foi o choro de arrependimento. E ali minha vida nunca mais foi a mesma. Um mês depois eu conheci a Neia. E eu não queria uma namorada. Uhum. Eu olhei pra ela e falei assim, nossa... Eu também não queria um namorado, tava de boa. Eu não queria nem amigo, Preciso viver porque eu minhas experiências. sempre tive muito amigo. Sempre tive muito amigo. Aí eu olhava assim, olhei pra ela e falei assim, olha o jeito que essa menina ela ora. Tipo, ela louva a Deus no meio do louvor. Eu tava 1 mês, né, tipo, de certa forma, convertido de verdade. E eu, será que um dia eu vou chegar nessa pegada? Tipo, fiquei olhando assim. Se alguém tá do lado pensando, nossa, fica doidão, ó, olhando pra mulher do nada. E eu tava assim, ó. Mas minha cabeça tava assim, ó. Nossa, velho, será que um dia eu vou chegar nessa pegada e ficar desse jeito e tal? Era o que eu... Depois que, naquela tarde mesmo, eu conheci ela, eu falei, opa! Eita! Bom? Vou lá em casa e tal. Mas deu certo, porque eu também... Ó, o segredo, você que é solteiro, restaurante japonês. Isso daí, ó. Invista. Mas aí que tá. É um Porque assim, ó... investimento, é isso aí. Mas sabe qual que é o investimento? O investimento é proporcione para ela o que ela não consegue acessar por si só. Uau. Como sendo uma promessa de futuro. Entendeu? Uhum. Ah, mas você veio de uma realidade. Deixa eu te mostrar uma outra realidade. Deixa eu te prover algo confortável na tua vida. Entendeu? Esse é o segredo. Meu Deus do céu. Eu penso assim, se eu fosse solteiro hoje, pô, deu uma merda com a minha esposa, tipo, sumiu e morreu, sei lá. E é só isso que pode acontecer. Eu não saio fora. Eu vou sumir pra onde, Jesus? Não, sumir... Não, esquece. Mas eu digo assim, pô, digamos que eu fiquei viúvo, beleza? Aham. Eu ia falar assim, cara, ferrou? Eu ia, sei lá, falar assim, ó, galera, ó, passar um ano assim, ó. Tô na pista, ó, quer, não quer, tá aí, tchau. Vou ficar no meio do escritório bem de boa. Não tenho mais paciência. Tipo, não consigo mais. Entendeu? Eu tô tão bem casadinho assim, ó, que eu fico assim, ai meu Deus do céu. Só que eu vejo o que me tirou e me colocou nesse lugar. Eu vivi uma solteirice profundamente intensa. Eu vivi até o último momento com os meus amigos. Eu vivi tudo que eu tinha que viver. Entendeu? Aí chegou num tempo que, sei lá, aconteceu. Mas precisei me encontrar com o Senhor antes de verdade. E as pessoas não. É? Elas querem ter um casamento evangelístico. É. Não, Fala, não faz. pastor. Não dá nada ser de religião diferente. Depois ela vem pra minha igreja. Vem sim. Pode confiar. Tua vida vai ser bem tranquila. Uhum. Não, Vai dar certo. Pode ser que dê, mas a chance de não dar certo e te puxar pro outro lado é muito grande. É um preço alto, né, que se paga. É, Então, acordos firmados, tudo o que... Não sai caro, o combinado não sai caro. E como é que é pra você ser esposa do Léo? E o Léo, pra quem não sabe, ele é uma referência da comunidade, porque ele canta maravilhosamente bem, mas ele não canta só, ele toca violão. É da vizinho, toca da vizinho. guitarra, toca piano,
Deve tocar mais um monte de instrumento que aqui não Toca tem. tudo. Ele É. toca tudo. Até vaca. Toca até gado. Lá de Vitimarsum. Mas daí assim, pra você, que é mais na tua, aí de repente tá com o cara que é evidência. Como você se sente assim? Eu vejo que a esposa do Léo... Não, eu sou a Pamela, Só a Pamela. esposa do Léo. O Léo, quem é o Léo? É o marido da Pamela. Como é que é pra você, assim, que eu vejo que... Até falei essa questão pra você, de você vir pra fora, assim, e falar mesmo, atuar. Que às vezes eu não sei como é que uma mulher se sente do lado de um marido que tá em evidência. Como é que é pra você isso? No começo, foi até difícil. Eu até pensava, será que Deus não vai me usar? Será que é só o Léo mesmo? Mas aí eu entendi que talvez o que eu precise fazer mesmo é apoiar ele, é fortalecer ele. E hoje, até com 2 filhos em casa, eu tenho a minha igreja lá em casa. Eu sirvo em casa. Você tá eu- vivendo um momento de prioridades agora, né? Tua Isso. prioridade é as crianças. Isso aí. E como eu falei, eu sempre fugi do microfone. Isso aqui, ó, o Léo já assim, o microfone pra mim é tudo. Brincadeira. Não, mas ele gosta. Sim. Eu já... Não, na verdade o microfone gosta do Léo. O É microfone diferente. chama o Léo. É. E eu já sempre... Não, eu sou mais dos bastidores, assim. Então, nunca tive essa pira, assim. E eu. Não, E você? Eu sou super de boa. eu sou... Eu sou a Pamela. Como é que você se sente? Sou muito tranquila. Pra mim é Quando- difícil pegar o microfone e falar. Mas como é que é pra você, assim, quando Pra as mim pessoas... foi muito difícil quando eu comecei. Ah, já começou comigo em 2009. Então, Pra mim também foi. Mas assim, ó. É que assim, eu entendi meu lugar. é quando você é bem resolvida, você não isso. tem problema, E né? quando alguém fala assim, ó. Por exemplo, eu tô falando aqui do teu marido. Eu tenho uma impressão sobre ele, né? E eu falo, pô, teu marido é um cara, pô, é top demais, um grande homem de Deus, assim, assim, assado. Como você se sente quando escuta as pessoas falando dele? É isso mesmo. Ele é um grande homem de Deus. Você sente dizendo assim, isso aí. E, tipo, É isso aí. Ele é isso mesmo. eu sou ele. Você se sente assim, tipo... Parte com ele? Sim. É, tipo assim, ó, eu tô em casa com as crianças e ele tá lá. Que eu tenho comigo assim, ó. Se eu tô aqui e a Né tá em casa com o Ben, A gente é um, né? eu tô em casa com o Ben e ela tá aqui comigo. Isso aí. Eu sinto sempre como... tive essa visão. É. Quanto Aham. a eu e o Chico, né? Tanto é que a gente sempre teve o bem bolado. Eu fico bem, você vai. Quando ele fica bem, eu vou. E tá tudo bem. Tá E tá tudo tudo maravilhoso. bem. É isso Ninguém, não existe disputa, né? Tipo, Não. você vai, eu vou também. Calma. Aceita o seu lugar. É isso aí. Porque, Mas o né? que- esse é o Querer o que você Mas- tem é muito bom. Mas esse lugar, para as duas, é confortável? Pra mim, Pra mim- nossa, é super confortável. Tipo É? assim, Pra mim também. na verdade eu nem chamaria de confortável. Eu aceito esse lugar porque ele é o meu lugar. Eu sei que eu preciso estar lá naquele momento. Exatamente, eu sou necessária lá. Isso. Eu sou mais efetiva cuidando do meu filho do que pegando, tipo, estando lá ou expondo meu filho a uma coisa que Exato. mais tarde ele vai falar assim: ai, que saco, de novo, vamos ter que ir lá. É. Entendeu? Não no amor, né? Tipo, oba, vamos lá. Exatamente. Não, tipo, ai, cara, tá frio, tá chovendo, tá isso. Ai, que bom que eu tô aqui em casa. Fazendo bolinho. Exatamente. É isso que eu penso, entendeu? Porque a dificuldade que a gente tem quando a gente cresce, amadurece, talvez não se colocar no lugar dos nossos filhos, né? E isso faz com que a gente perca a conexão com eles. É de saber como você se sentia quando você tinha a idade dele. O que você queria, talvez o que te faltou. Eu sei as faltas que eu tive. Então, eu tento melhorar para que o Isso. meu filho não tenha a mesma falta que eu. Talvez eu falte em outra coisa com ele. Mas no que me faltou, não vai faltar para ele. É isso aí.
É isso aí, Chico Eu Pio. vejo que é falta... A gente é muito bem resolvida. A gente é aí, bem ó. resolvida. Mas sabe o que que é legal? Porque assim, ó... Tem uma fala do Cal que eu acho interessante quando ele fala é mais inteligente. É quando ele começa a frase usando essa expressão, é mais inteligente. Eu vejo assim, é mais inteligente você ficar em casa cuidando da sua família. Daqui a pouco, teus filhos vão embora. Vai vir um grande homem e vai levar tua filha. Vai vir uma grande mulher e teu filho vai levar ele embora. Só que vocês se doaram um tempo de ser pai e mãe a ponto de viver isso. Agora, o ministério de vocês, ele vai embora. Agora, quando você não tem isso, você vai se dedicar ao ministério por 15 anos, até teus filhos chegarem na adolescência. Você vai ter que resgatar aquilo que você perdeu porque não estava. Aí você ferrou com a tua casa e com o teu ministério. É mais inteligente você se dedicar à tua família até que chega um dia que você fala assim, negado, vocês estão velhos, pai e mãe vão viver um rolê. É isso aí. Vocês Vai estão chegar a cheios de nossa amor, vez. estão com profissão, estão com tudo. Agora a gente vai viver nosso chamado de maneira sem precedentes. Nações. Se Deus quiser levar para as nações, vocês têm condição de ficar aqui. Tá tudo certo. Eu acho que é mais inteligente. Percebam, ó, hoje, a quantidade de pastor que teve que abandonar o ministério, fechar a igreja, porque se ferrou em casa. Para recuperar a mulher, A mulher e as crianças. e as crianças, né? É sempre nessa perspectiva que eu olho. Eu não sei como você faz lá, Pamela, mas eu acredito que também, né? Que muitas vezes o Léo tá em muitos lugares e você tá lá cuidando do teu filho, né? Da Oli, do Jordan, e você tá lá. Você tá totalmente presente. Então, assim, eles vão amar estar aqui, mas eles amam que você fique em casa com eles. Né? Tipo, em vez de colocar eles debaixo do braço e trazer eles pra cá. Exatamente. E só vão descobrir que amam quando tiverem 30 anos. Não é verdade? É que em qualquer outro lugar, você pode ser facilmente substituído. Sim. Mas na sua casa, ninguém pode se substituir. Não. Teu papel em casa. É isso aí. O nosso filho ama ficar em casa, né? Até demais. Quer alegrar o Tem que bem. tirar ele de casa. Quer alegrar ele e fala assim, filho, nós vamos ficar em casa 1 ano. Tipo, tem internet, tem comida no iFood. Pandemia, oba! Né? Pam, Oi. a gente queria agradecer você por esse bate-papo. É incrível. Incrível. Tua história infelizmente é 1h30. senão a gente curtinho, né? Poderia ir para Passa 3 rápido, horas. você viu? Você falou o que eu vou falar em 1h30? Mas eu tenho certeza que no que você falou flui uma cura para Amém. mulheres, entendeu? Amém. E a gente queria declarar sobre tua vida um início de um novo tempo, Aleluia. de você, aquilo que te gerava um pouco de medo, você ter autoridade sobre o medo Amém. e uma coragem de curar mulheres. Amém. De repente você tá num Wonders daqui a um tempo, contando a tua história. Entendeu? E curando mulheres, tipo, que a gente precisa disso. A gente escuta muita gente pequena falando de coisas grandes. Mas que não viveu muita coisa, porque não é pequeno ainda. Pessoas novas na fé, novas em tudo, mas sabem ler. Porque sabem ler, sabem replicar uma história. E a gente é diferente quando você prega sobre algo que está em você. Eu sei de onde Cristo me tirou. Esse testemunho, ele pode mudar a vida de alguém. E é incrível, não tenha medo de falar. Recebo as palavras. É porque você conhece do que a gente fala bem. A gente fala bem daquilo que a gente conhece. E claramente você se conhece. Você fala que você tem as suas limitações, que você tem... né? Tipo, o microfone. Mas você não tem que ver o microfone como teu inimigo. Ele é um amplificador daquilo que Deus fez na tua vida. E se você não usar ele, outras pessoas não vão receber daquilo que você recebeu.
né? Então, Uau, ele só vai servir para amplificar aquilo que já está em você. E aí o medo, o nervosismo vai todo embora, porque você está falando de você. Não tem como errar. Né? Aham. Não tem como errar. Você está falando de você, você não vai contar uma história de outra pessoa, você não vai falar sobre, né, algo que você está aprendendo. É algo que você sabe, é você. É o que te curou, aquilo que te feriu, você sabe o que te feriu. Né? E construir isso dentro da gente e trazer para fora, é só você começar a falar. Amém. Amém, eu recebo. Considerações finais. Considerações finais. Pastora. Agora a câmera sobre você. Sobre você. Olhando para esta câmera aqui. Que mensagem você mandaria para quem está te assistindo? Qualquer mensagem? Qualquer. Ou sobre... Não, você pode falar Aquilo que você tá no uma teu frase, coração. um parágrafo. Né? Algo que está no teu microfone. coração. O microfone. Muitas vezes o evangelho vai chamar a gente para fazer algo que você pensa, não, isso não combina comigo, eu não sei fazer, não levo jeito para isso, porque a gente tem tendência a sempre querer fazer algo que a gente já sabe, que a gente confia, né? E Deus, ele muitas vezes vai te chamar bem para aquela área que você pensa, não, eu não sei fazer isso, eu não sei falar, eu não sei falar para pessoas, eu não tenho esse jeito para falar com mulheres. Mas é bem ali que ele vai te capacitar e vai derramar dons e talentos sobre você. E muitas vezes eu achava que Deus ele ia se encaixar nos meus planos, que ia dar um jeito. Eu ia arquitetar e daí eu ia dar um jeito de colocar Jesus ali no meio da história. Mas muitas vezes Deus ele vai te chamar para essa zona de desconforto. E é justamente para aquela palavra, né? Que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Porque quando a gente faz algo que a gente é bom, que a gente já sabe fazer, o que acontece? O mérito vai ser meu. Eu já sou boa nisso. O mérito é meu. Um artista que faz um quadro. Ah, eu sou bom nisso. Mas quando você faz algo que você sabe que você não é boa, por exemplo, eu estar aqui hoje falando em um podcast, tipo assim, no final eu tenho certeza que eu vou falar assim, nossa, se não fosse Jesus, eu nunca estaria aqui nesse podcast falando. Então, confia no Senhor que Ele vai te capacitar, é Ele que vai derramar sobre você. Acho que é isso. Amém. 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 Obrigada, Pan. De nada. Obrigada, você é extraordinária. Alegria estar com vocês. Você mesmo. Que está com saudade do Lucas. Lucas. Semana que vem ele está de volta. Semana que Carioca. vem ele está de volta. Semana que vem ele está de volta. E eu queria agradecer você que esteve conosco até o final do episódio. Queria pedir para você uma bênção. Olha, uma bênção, um copo de água em cima do microfone aqui, ó. Não, eu só quero que você dê um like. Dá um Só like. curta. Comente, compartilhe com alguém. Saiba que essa mensagem é poderosa, você sabe disso. Você sabe disso. Compartilhe com alguém que você ama. E semana que vem, se Deus assim permitir, teremos mais um episódio de Bíblia na sobremesa. É isso aí. Tamo junto, minha gata? Tamo junto, Chico Preus. É nóis. É nóis.